Olá, turma, estamos de volta aqui, né? A gente tinha feito nessa tela aqui o nosso formulário, né? Através de uma função, né? Esse formulário foi criado aqui, foi estruturado aqui em HTML, né? Só que o que que acontece, ó? Ele não está ainda processando, né? Os dados que a gente está coletando aqui, ó. Eu criei um filtro aqui por campos, ó, quero só os cursos de Campo Grande. Filtrar, mas ele não está filtrando, né? Então, nesse vídeo, a gente vai ver como que a gente vai processar esse formulário, né? A gente vai fazer isso através de uma função, né? Então, só para ver aqui como é que a gente fez, ó, o próprio formulário, ele foi criado por uma função, esse aqui a gente já viu no vídeo anterior, né? Como é que ela funciona. Ela está aqui, ó, nesse arquivo formulários que a gente colocou dentro da pasta funções do nosso projeto. Ó, tem aqui, ó, form, filtrar cursos. Essa é a função que cria o form, cria o formulário. Legal? Agora a gente tem que criar uma função que processa esse formulário. Tá joia? Essa função, ó, a gente já criou bem aqui, ó. É a função, ó, filtrar cursos, ó. Enquanto lá de cima chama form filtrar cursos, a função que processa aquele form se chama filtrar cursos, tá? Eu tenho que levar em consideração o que eu passei naquele formulário. O formulário tinha duas informações só. Tem o campus que está sendo selecionado ali e a modalidade que está sendo selecionada lá, tá? Então, ó, na hora de eu processar essas informações, eu vou ter que verificar, né, se esses campos do formulário foram preenchidos pelo usuário. Então, ó, se ele foi preenchido, vai aparecer ali no post, né? E aí que eu estou gerando uma variável local chamada campus, né, com o valor do campus que o usuário preencheu. Caso o usuário não tenha preenchido, essa variável fica nula, tá? A mesma coisa que a modalidade, ó. Então aqui eu estou colocando aqui, tentando capturar a modalidade que o usuário possa ter informado lá no formulário. Caso não tenha sido informado nada, essa variável também fica nula, tá? Aqui estou fazendo uma verificação rápida aqui para não ter que passar pelo código todo, ó. Então aqui eu estou verificando o quê? Se não tem campos, se não tem modalidade, né? Ou seja, nenhum dos dois foi preenchido, retorna a função, tá? Não tem por que ele trabalhar. Aí o curso ele permanece do jeito que está, né? Totalidade, tá? Agora, caso ele passe por esse if, ele vai verificar o seguinte, ó, será que o campus foi preenchido lá pelo usuário no formulário? Então, caso tenha sido, o que ele vai fazer? Ó, ele vai usar uma função aqui que eu escrevi, passando o curso, o campus e o valor do campus aqui que o usuário quer para filtrar pelo campus. Eu estou fazendo uma filtragem aqui em duas etapas. Aqui eu estou filtrando só os campos, né? Se o cara escolheu Campo Grande lá, por exemplo, eu vou aqui e passo aqui que o campus que ele está querendo é Campo Grande, né? E essa função vai fazer esse filtro trazendo só os cursos de Campo Grande, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Agora, aqui embaixo é a segunda etapa da filtragem, que é a filtragem pela modalidade, caso o usuário tenha preenchido, tá? Então, se ele tiver preenchido a modalidade lá, ele vou passar esses cursos para ele, vou estar dizendo que o campo modalidade dele tem que ser igual à modalidade que foi selecionada lá pelo usuário no formulário, tá joia? Ó, detalhe importante, né? Nessa função aqui, ó, a lista de cursos aqui, ele ó, é um array de registros contendo a lista dos cursos cadastrados, tá? Eu estou passando ele por referência, porque essas filtragens aqui altera essa variável, tá? Vai eliminar vários cursos ali que não interessam para o usuário, tá? E aí só falta a gente ver essa funçãozinha auxiliar aqui, né? Filtrar cursos, né? Resolvi escrever ela para o código não ficar repetitivo, né? Vai fazer a mesma coisa aqui, né? Nos dois casos, a filtragem aqui, tá? E ela está implementada bem aqui, ó. Função filtrar array, é uma função que filtra um array de registros, né? Genérico, eliminando todos os registros que não atendem os critérios de chave e valor dados pelo parâmetro. Então, tem três parâmetros aí. Um parâmetro que é o array aqui, que é o array, o conjunto de registros a ser filtrado, né? A chave, que é o nome da chave lá do registro, né? Se o nome do campo ali é campus, é modalidade, é duração, enfim, né? Você pode filtrar pelo campo que você quiser do registro, tá?
e o valor que você quer que esse campo contenha lá no final, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? O array aqui de novo, né? Estou passando ele por parâmetro, eu vou alterar ele, né? Vou eliminar vários elementos dele, os elementos que não me interessam, né? E para fazer isso, eu estou usando aqui, ó, um arrayzinho auxiliar, que ele começa vazio. Aí eu vou dar uma percorrida no meu array genérico aí de registros, retirando cada elemento E de dentro dele, né? E aqui eu estou fazendo a verificação, ó. Aqui eu verifico se aquele elemento E, ele atende ao meu critério, ó. Se o valor contido naquela chave é o valor que o usuário escolheu lá no formulário. Se for o caso, ó, ele salva esse elemento no meu array auxiliar. Tá legal? No final, importante, né, eu só atualizo o valor do meu array aqui, ó, meu array de registros, para ele poder refletir essa mudança lá. Tá joia? Legal, e agora, como é que eu boto isso tudo aí para funcionar? Bom, basta lá na minha seção cursos, eu executar essa função aqui, ó, passando a minha lista de cursos para ela, que aí ela verifica tudo, verifica se o formulário foi preenchido, faz a filtragem que tiver que ser filtrada e atualiza a lista de cursos para ela ser impressa aqui pela tabela, ó, pela table. Legal? Ó, aqui eu estou gerando o formulário, né? Em algum lugar aqui nesse trechinho de código eu vou filtrar, né? Vou fazer o processamento desse formulário, tá? Poderia fazer antes ou depois dessa função. Eu vou escolher fazer antes. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é filtrar, né, os cursos, ó. Filtrar cursos, passando a minha lista de todos os cursos aqui, ó. E só isso aqui basta. Tá legal? Que o meu desejo aqui é que essa tela aqui ela seja bem fácil da gente compreender, né? Então estou só encapsulando tudo, né? Criando aí abstrações de tudo, tá? E aqui eu estou fazendo o que, ó? A filtragem, né? Dos cursos que deverão aparecer para o usuário. Tá? É só isso. Olha só, o mais trabalhoso é a gente entender e escrever as funções mesmo. Tá? E aí, como é que fica? Será que vai dar certo? Ó, vou atualizar aqui, né? E vou selecionar aqui, ó, Corumbá. Será que vai aparecer só Corumbá? Vou mandar filtrar. Ó, aqui, ó, filtrou direitinho, ó, apareceram só os cursos de Corumbá. Ó. E aí de qualquer modalidade, né? Técnico e superior aqui, né? Ah, será que eu colocar então só superior, será que vai aparecer? Vamos ver. Ó, apareceu só superior. Só que aí apareceu de todos os campi, ó. Todos os campi aqui, mas ele filtrou só curso superior. Falei, ah, não, mas eu quero os cursos superior de Corumbá. Então, ó, vou selecionar aqui de novo, ó, Corumbá e seleciono a modalidade superior. E aí mando filtrar. E ele mostra ali os dois cursos superior aqui de Corumbá. Tá? Se eu quiser mostrar tudo novamente, ó, tá em branco aqui as opções aqui, eu mando só filtrar aqui sem preencher nada, ele volta a mostrar tudo, ó. Então aqui o usuário tem total controle sobre o que ele quer que apareça, né, para ele aqui na tabela de cursos. Tá joia, gente? Só tá faltando um detalhezinho, né, que quando eu escolho aqui Corumbá e mando filtrar, eu quero que essa opção fique selecionada lá, né? Isso aqui pode incomodar um pouquinho. Ó. Se eu escolher aqui técnico, eu quero que essa opção aqui fique selecionada aqui após a filtragem. Ó. Depois que eu filtro, eu perco aqui, né? Ele até faz o filtro direitinho, mas ele perde aqui a opção que eu usei como filtro, tá? Então só está faltando esse detalhezinho, mas a gente vê isso no próximo vídeo. Ok? Até lá!